Uma superstição rondava o jornalismo no século XIX. Dizia-se que jornal com problema na primeira edição teria vida longa. O Estado confirma a crença. Programado para estrear em 1º de janeiro de 1875, só circulou 3 dias depois porque a impressora, comprada de segunda mão no Rio, quebrou. O Brasil era então uma monarquia e os republicanos fundadores da província de São Paulo sabiam do tamanho de seu desafio. Não sendo órgão de partido algum, nem estando em seus intuitos advogar os interesses de qualquer deles, e por isso mesmo colocando-se em posição de escapar às imposições do governo, às paixões partidárias e às seduções inerentes aos que aspiram ao poder e seus proventos, conta a província de São Paulo fazer de sua independência o apanágio de sua força. As 4 páginas de 2.025 cópias da primeira edição da província circulam numa São Paulo de apenas 30.000 habitantes. São impressas em um sobrado da Rua do Palácio, atual Rua do Tesouro. Entre seus donos estão Américo de Campos e Francisco Rangel Pestana. Em abril de 1877, o jornal se muda para a Rua da Imperatriz, atual 15 de novembro. À frente de seu tempo, a província inova ao publicar o primeiro anúncio colorido em 1879 e ao pôr o francês Bernard Grégoire para sair a cavalo anunciando o jornal a R$200. Concorrentes o ridicularizam, mas ele vira sucesso de vendas. E até hoje é a imagem símbolo da empresa. Quando o nome de Júlio Mesquita aparece na primeira página como diretor-gerente, o jornal comemora a abolição da escravatura, pela qual vinha lutando desde a fundação. A Pátria Livre. Já não há mais escravos no Brasil. A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, assim o declara no meio de festas que se estendem por todo o país para a honra e glória desta nação da América. 1889 é mais um ano de vitória. Viva a República! É a manchete de 16 de novembro. 2 dias depois, o jornal noticia o embarque da família imperial ao exílio. Na virada do ano, em 1º de janeiro de 1890, a província muda de nome. Surge o Estado de São Paulo. A República traz consigo a primeira eleição presidencial direta do país. Brasileiros vão às urnas em março de 1894. No mesmo ano, Charles Miller volta da Inglaterra com 2 bolas, um par de chuteiras e as regras do esporte que se tornaria paixão nacional. Na entrada da década, São Paulo se moderniza. A Avenida Paulista é inaugurada em 1891. No ano seguinte, é entregue o Viaduto do Chá. Pedestres agora podem cruzar o Anhangabaú mais rápido, mas têm de pagar 3 vinténs. O Estado acompanha a polêmica sobre o primeiro pedágio da cidade. Em 7 de agosto de 1896, estreia o Cinematógrafo. Chegada do Trem Nagar é um dos clássicos mostrados a uma seleta plateia na primeira sessão de cinema da cidade. No mesmo dia, o Estado explica como funciona a invenção. No sertão baiano, Euclides da Cunha testemunha a Guerra de Canudos. Enviado especial do Estado, ele escreve as reportagens que se tornariam o embrião de um dos clássicos da literatura, Os Sertões. O caso dos Sertões é bastante sui generis, porque houve muitas outras reportagens sobre a Guerra de Canudos que se transformaram em livros também e todas desapareceram. Ninguém lê mais, não desperta o interesse. Só Os Sertões é que se transformou num clássico da literatura. E você já vê que a distância que vai de um texto jornalístico para uma obra de arte é um abismo. Quer dizer, o Euclides levou 5 anos escrevendo Os Sertões, de modo que eu vejo na reportagem o embrião dos Sertões. Em 1897, a tiragem do jornal salta de 10.000 para 18.000 por causa das notícias da guerra. Por essa época, Henrique Santos Dumont causa furor ao transitar em um automóvel a vapor. Com mais passageiros,
O primeiro bonde elétrico começa a circular em 1900, entre o centro e a Barra Funda. Vou abrir ala, eu quero passar, peço licença para poder... Em 1902, ano de inauguração da Estação da Luz, Júlio Mesquita vira o único dono do jornal. No início do século, Alberto Santos Dumont entra para a história. Em 1906, ele faz o primeiro voo público num veículo mais pesado que o ar, o 14 bis. O Estado acompanha de perto a evolução da aviação. No mesmo ano, o jornal se muda para a Praça Antônio Prado. Em 1908, o navio Kassato Maru aporta em Santos com a primeira leva de 781 imigrantes japoneses. Meses depois, o jornal encabeça nova luta. Júlio Mesquita é um dos articuladores da candidatura de Rui Barbosa à presidência da República, em oposição à candidatura de um militar, o Marechal Hermes da Fonseca. Tem início a campanha civilista. A história do republicanismo no Brasil, ela se foi originária e se senta com muita força no estado de São Paulo. O Partido Republicano foi lá fundado, e os primeiros ministros civis, depois da proclamação da República, foram paulistas. A política geral envolvia em torno de São Paulo. Rui Barbosa, na sua candidatura, quer dizer, atrai o apoio de São Paulo e o apoio da Bahia, né? E com o apoio de São Paulo, o apoio de todo o grupo republicano de São Paulo, incluindo o estado de São Paulo, que fazia parte, digamos assim, desse grupo. 15 anos depois de Charles Miller trazer o futebol ao Brasil, surge o Esporte Clube Corinthians Paulista e, 4 anos mais tarde, o Palestra Itália. O outro grande clube da cidade, o São Paulo, só seria fundado na década de 30. Em 12 de setembro de 1911, um desfile de carruagens e tílbures forma o primeiro engarrafamento da cidade. Dos 300 veículos de São Paulo, mais de 100 se dirigem à inauguração do Teatro Municipal. Muitos passageiros só chegam para o segundo ato da ópera, já que seria escandaloso fugir do trânsito a pé. O ano seguinte é marcado por uma tragédia. O luxuoso Titanic bate num iceberg e termina sua viagem de estreia no fundo do mar. 1.523 pessoas morrem. A capa do Estado traz relatos de sobreviventes. No mesmo ano, o jornal compra terrenos na Rua Boa Vista e 25 de Março para erguer sua primeira sede própria. Rotativas Marinoni são encomendadas na Europa. Elas permitem alcançar uma tiragem incrível na época, 35 mil exemplares.